Olá, boa tarde a toda a comunidade 247. Boa tarde, meu querido professor Alisson Mascaro, tudo bem? Querido Leonardo Atushi, boa tarde, que alegria muito grande estar novamente com você. Um abraço para a Daiane, que está aqui coordenando com tanta capacidade o Brasil Agora, e um abraço para todas e todos que acompanham essa entrevista. A alegria é minha, não estou tão elegante quanto você, não coloquei o paletó, mas estou viajando daqui a pouquinho, então estou aqui já paramentado. Alisson, os fatos estão acontecendo em geral, essas nossas entrevistas são mais reflexivas, filosóficas até, eu diria. E eu acho que a gente sempre vai seguir fiel à tradição. Mas os fatos estão acontecendo, né? Então você tem prisão de Walter Delgatti delatando Carla Zambelli, Jair Bolsonaro, Carla Zambelli reconhecendo a sua relação com Delgatti, o Trump nos Estados Unidos indiciado também pelo 6 de janeiro lá, e as investigações sobre o 8 de janeiro avançando no Brasil. Olhando para o quadro atual, Brasil e Estados Unidos, como é que você diria, o que você diria hoje sobre o estado do fascismo no Brasil, né? E também vou te perguntar bastante sobre Tarcísio, depois a gente entra nas questões mais estruturais. Por favor, Adson. Querido Leonardo, penso que a oportunidade de vermos os fatos acontecendo na nossa realidade de hoje, isso nos possibilita, inclusive, vislumbrar quais serão as soluções que a burguesia do Brasil e as classes dominantes do Brasil, as classes, inclusive, políticas, institucionais dominantes, darão para as contradições do quadro brasileiro. A mesma coisa também, com as devidas circunstâncias, se dará nos Estados Unidos. Como se resolve o problema dos Estados Unidos e como se resolve o problema do Brasil. Dado que a burguesia do Brasil e a burguesia dos Estados Unidos são estas duas burguesias que alimentam potencialmente o fascismo. Então, o fascismo não é um problema para a burguesia, é uma solução. De tal modo que, em momentos nos quais eu diria, destampar fascista não é tão candente, nem tão pronunciado, como é o momento de agora, Lula no Brasil, Biden nos Estados Unidos, é preciso saber o que fazer com estes funcionários que alimentam o fascismo, que mesmo dão norte, dão a cabeça de liderança do fascismo, como Bolsonaro e como Trump. O que fazer com eles no momento no qual eles não são as figuras exatamente desejadas para a circunstância deste ano? Podem ser para o ano que vem, podem ser para daqui a 5 anos, mas não agora. Eu diria, meu querido Leonardo, que as soluções que as burguesias dão às suas personalidades fascistas é sempre uma solução salomônica, ou seja, nunca para um lado nem para o outro lado, sempre no meio termo das questões. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, efetivamente, Bolsonaro não pode ser totalmente descartado pela burguesia nacional brasileira, porque pode acontecer de que esta burguesia precise dele daqui a pouco. Então, pode acontecer de que o lulismo volte a ser o inimigo total, enfim, a nêmesis de todo o interesse imediato da burguesia, e pode acontecer que Bolsonaro seja a única peça viável do jogo, ou ele, ou alguém do entorno dele, ou alguém que beija a mão dele. Pois bem, então não se pode descartar totalmente esta peça. Só que, para os fins de lavar a cara, também não se pode deixar solto. Então, eu diria que parece que as instituições brasileiras, que nunca julgaram com base na legalidade, é bom que se diga isso, decisões fundamentais do Brasil e de qualquer país do mundo não advêm de legalidade, não advêm de subsunção de fato à norma jurídica, advém de vontade política, advém de interesse. Portanto, parece que o interesse das elites dominantes do Brasil vai se encaminhando para a solução de meio termo. E qual é essa solução de meio termo? Bolsonaro já está agora bloqueado de possibilidades eleitorais, então ele está aqui sem os seus direitos eleitorais de ser votado, de tal modo que, então, nestas circunstâncias, não se avança tanto na investigação dos crimes de Bolsonaro, e se avança, sempre se escapa daquilo que é a condenação decisiva ou as condenações decisivas, dado que isso aqui é um rosário de potenciais atos ilegais,
Então, o que se espera nesse momento é exatamente que esta máquina de investigação e de posterior condenação também não pode parar, porque nós temos aí elementos do STF, o ministro Alexandre de Moraes, nós temos uma CPI, temos, aliás, 2 CPIs, inclusive Marcelo Auler, eu acabei de ver aí, que hoje conversa com a CPI distrital, então falará sobre a CPI de Brasília, do Distrito Federal, além da CPI do Congresso Nacional. Então nós não podemos parar simplesmente a máquina da investigação. Mas qual será o resultado disso? Provavelmente há um aquecimento para que se alcance um grau a mais de condenáveis e de, portanto, figuras mais importantes, não simplesmente estes que foram pegos aí no 9 de janeiro, após se acamparem por lá na frente do Exército. Então, eu diria que, efetivamente, uma questão como esta, deste hacker de Araraquara, desta senhora deputada e outros mais, isso eleva um pouco o grau da investigação. Não é mais apenas com peixes tão pequenos, já são aí peixinhos um pouquinho maiores. Mas exatamente, talvez, isso seja a dinâmica necessária para não investigar os grandes tubarões. Então, pegando um peixe por ali, outro por cá, uma deputada simbólica e coisas mais, evita-se, então, investigar um grau a mais. Tanto é que, mais ou menos, o ambiente militar de cúpula, este ambiente não continua não sendo investigado. Nada acontece nesse nível. Esta semana, querido Leonardo, saiu por aí a notícia de um relatório das Forças Armadas que condena o governo e não as próprias Forças Armadas. Então, mais ou menos no fundamental, naquilo que atinge o coração dos atos golpistas e toda a preparação do descalabro que se deu no governo anterior e neste início de governo, então estas tentativas golpistas provavelmente alcançam, eu diria, não mais peixe pequeno, mas talvez seja necessário entregar a cabeça de alguns peixes médios para salvar os peixes grandes. Então, me parece que, por enquanto, esta temperatura jurídica, judiciária, não atingiu ainda o ponto suficiente para fritar tubarão. Também não é simplesmente possível fritar sardinha, então estão pegando por aí um robalo, enfim, e para agradar aí, eu sei que muita gente é muito moralista, enfim, devem estar fritando um pirarucu. Tá certo. Eu ia falar sobre essa questão dos tubarões, né, exatamente sobre os militares, que você falou que estão sendo sempre preservados, mas como é que você coloca a figura propriamente do Bolsonaro? Ele é um tubarão ou ele é um peixe médio para grande? Ele, na verdade, é uma figura muito coringa, porque ele não advém de uma estrutura grande em termos de personalidade ou em termos de articulação política. A história dele não é deste nível. Ele é do baixo clero da Câmara dos Deputados. No entanto, ele se torna, neste processo que é construído com o golpe de 2016, ele se torna um peixe grande. E o que quer dizer isso? Do jeito pelo qual se olha o Bolsonaro, ele não é efetivamente um peixe grande da estrutura institucional, ele não é general, e tampouco é um general daquele círculo central que estava com Silvio Frota contra Geisel, porque também não é só a questão do generalato, é de que lado está este generalato. O lado Geisel, incrivelmente, é o lado fraco da história, porque o lado que perdeu no governo Geisel, em 77, o lado do Silvio Frota, é o lado que tem capilaridade dentro das instituições militares. O Geisel era uma espécie de figura muito exótica para os termos militares. Então, eu diria que Bolsonaro não vem daí. Ele não tem, originalmente, um apoio militar estrelado. No entanto, ele também não vem, só para complementar esta fraqueza, dos estratos políticos econômicos de alta organização. Ele não é Aécio Neves, que é efetivamente uma figura blindada totalmente. Ele é uma pessoa que veio de baixo. No entanto, em algum momento, ele exerceu um jogo político, econômico, institucional melhor do que do Aécio Neves, porque o Aécio Neves não ganhou a eleição e Bolsonaro ganhou uma eleição. Então, ele pode fazer acordos com os Estados Unidos muito mais eficazes do que os potenciais acordos que o Aécio faria, mas não ganhou a eleição para fazer. Então, de alguma maneira, ele é menos que o Aécio e mais que o Aécio, porque ele teve poder efetivo.
Por isso que é uma figura difícil de classificar, porque ele teve o poder na mão. Então, é um peixe grande. De outra maneira, se ele é descartado, o círculo de amizades, eu diria, imediata, amizades imediatas de Bolsonaro, não é o círculo da Faria Lima, não é o círculo de quem tem sobrenome quatrocentão, ele não come à mesa com 200 talheres e coisas mais. Então, tanto faz descartá-lo nessa medida, ele não é alguém desta elite tradicional do país. Por isso que, de alguma maneira, ele é muito frágil e, de alguma maneira, ele é muito forte. Depende do ângulo pelo qual se analisa a sua figura. Eu poderia, Leonardo, inclusive, me permitir aqui estender essa análise para o próprio ex-mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, que é alguém, efetivamente, de uma elite econômica, elite no sentido aqui, ridículo da palavra, da classe dominante burguesa estadunidense, portanto, tem muitos negócios, diferente de Jair Bolsonaro. Ele advém de uma estrutura da burguesia. Mas, no entanto, não é aquela burguesia que circulou e que circula efetivamente em circuitos culturais, não é alguém que circula por aquele ambiente que forma o imaginário ideológico da direita liberal e da esquerda liberal estadunidense, é uma figura bastante marginal nesse sentido. Então, também opera com o próprio Donald Trump uma certa contradição que, por exemplo, não opera com Bill Clinton, que efetivamente tem mais estacas, eu diria, neste mundo oficial, ou seja, tem gente que poderia falar em torno dele, por ele, etc. e tal. Por isso que Trump e Bolsonaro são figuras bastante peculiares, porque a depender de como se bate nessas figuras, eles têm perna fraca. E a depender de como se bate, a perna deles é fortíssima. Então, são de fato figuras peculiares, mas não são o núcleo tradicional de poder, como no Brasil seria um Aécio Neves, ou então, como nos Estados Unidos, seria George W. Bush, que vem do pai, George Bush, que vem de todo o quatro costados do poder que estava sobre o Ronald Reagan, que estava sobre o Partido Republicano Tradicional. Então, são figuras que podem cair efetivamente, mas também, do outro lado, operaram negócios, operaram decisões geopolíticas, operaram decisões institucionais de grande monta. Então, também não é tão fácil assim saber se cai ou não cai. Por isso que há muitos anos, desde que Bolsonaro começou o seu mandato, as pessoas dizem assim, ou ele cai em 3 meses, ou ele tem uma ditadura de não sei quantos anos. Tudo era possível, porque é uma figura efetivamente muito ambígua. E não está destruído, assim como Trump também não está destruído nos Estados Unidos. É muito interessante a gente olhar. Quarto indiciamento, né, no dia de ontem, pelo 6 de janeiro, terceiro ou quarto, se eu não me engano, e as pesquisas colocando em primeiro lugar nas primárias republicanas, e ele, inclusive, cresceu e empatou com o Biden nas pesquisas sobre sucessão presidencial no ano que vem. Alisson, nesse sentido, o inominável, inelegível, a Flávia está dizendo assim, ó, inacreditável como inominável foi capaz de ganhar e até hoje ficamos falando sobre, chega a ser um fenômeno. Ele ainda tem capital político, então, mesmo com todo esse contexto de investigações, tudo isso que a gente tem falado, o capital político dele se mantém? O capital político desta figura, bem como da de Donald Trump, não se deve somente às suas qualidades. Qualidades aqui vai uma ironia naquilo que estou dizendo. Até porque defeito é qualidade. Enfim, na estrutura da reprodução econômica do capital, quanto mais defeito, mais qualidade tem alguém. Quanto mais qualidade alguém tem, mais defeito ela tem. Então, honestidade, inteligência, tudo isso é defeito. E, eventualmente, estultice, enfim, ignorância, tudo isso é uma grande virtude, porque isso permite ter linguagem binária, falar com 140 caracteres e se comunicar com uma multidão que só tem também alcance e de interesse para coisas com 140 caracteres. Pois bem, as qualidades destas figuras não são simplesmente estas qualidades que fazem com que elas se mantenham no cenário. É fundamental que nós entendamos que a sociedade capitalista se estrutura para fazer com que qualquer liderança ou força ou movimento contra a esquerda tenha sempre de arranque um poder, um carisma, um microfone aberto do capital de grande impacto. Então, qualquer figura que desponte como líder contra a esquerda, esta figura tem um ponto de partida enorme, porque a política nas sociedades capitalistas
é a política para manter a estrutura eleitoral, a população, votando sempre em qualquer figura que seja a figura importante contra a esquerda. Então, democracia no capitalismo é fazer com que o povão vote contra a esquerda. Então, pode ser o inominável do Brasil, o inominável dos Estados Unidos, qualquer um que seja. Claro, Joe Biden, que é um capitalista tamanho quanto Donald Trump, se ele ganha, muito bem. Então, é uma espécie de capitalista que come com talheres e, teoricamente, fala com mais de 140 caracteres, escreve com mais de 140 caracteres. Muito bem. Só que, eventualmente, quando a figura é um pouquinho mais controvertida para a ordem burguesa, e às vezes pode ser controvertida por birra, como é o caso do presidente Lula. Enfim, a burguesia vive muito bem com o presidente Lula, ganha dinheiro a perder de vista com o presidente Lula, mas não gosta dele porque ele é originalmente um trabalhador, um torneiro mecânico, não tem cara de burguesia. Então, tem toda uma história, uma discursividade que remete a um passado PT, esquerda, roupa vermelha, estrela, coisas mais que não deglutem na garganta da burguesia do Brasil. Pois bem, contra tudo isso, qualquer figura que se apresenta como sendo anti-esquerda, essa figura é preferível. Por isso que eu volto a dizer, desde Paulo Maluf, Adhemar de Barros, Collor, qualquer coisa que se apresente, não tenha grandes qualidades, péssimas qualidades, esta pessoa será incensada pela direita e o povão será cultivado, será instigado a votar nessa pessoa. Por isso que o povão, em troca de não aceitar a esquerda, votou tanto em Collor quanto em Fernando Henrique Cardoso, e não tem pessoalmente nada mais distinto do que um em face do outro. Enfim, Fernando Henrique Cardoso não é o Collor, e votou no Bolsonaro. Então, o que estou dizendo é que vote em qualquer pessoa que se apresente com a característica de ser contra a esquerda. E no meio desse contexto, o Fernando Henrique Cardoso, que foi o mais de direita de todos, porque é quem privatizou o fundamental do Brasil, é quem desmoronou as condições do capitalismo até então existente no Brasil para pavimentar a estrada do neoliberalismo. Esta figura, nos termos pessoais, flanava em Paris. Enfim, é totalmente diferente de Bolsonaro, que não sabe nem o que é flanar, e também entre Paris e Miami prefere, como é sabido por aí, e pelo que há noticiado, pelo que se noticia na imprensa, tem até netos que moram em Miami e coisas mais. Então, efetivamente, não há nada mais distinto do que um em face do outro, mas a operação social é sempre esta. Pode ser um ilustrado professor da USP e pode ser um pleno parvo, para não chegar com nomes que as pessoas conheçam, então é um nome muito pouco usado, um parvo ou um intelectual que já deu aula na Sorbonne, os dois servem contra aquilo que se tem como medo, que seria uma potencial esquerda. É importante quando você fala isso, Alisson, que coisas que parecem absurdas para as pessoas, né? Por exemplo, houve uma reforma tributária, a gente falou da outra vez, nossa, que era uma reforma tributária nos marcos aí do liberalismo, enfim, que foi muito celebrada, etc. e tal. Pouco tempo depois, o Haddad começou a falar sobre tributar fundos exclusivos, aumentar a progressividade do imposto, etc. e tal. E o Bolsonaro falou coisas assim do tipo, olha, eu já fiz uma reforma tributária, eu baixei o imposto dos iates, baixei o imposto dos videogames, disso, daquilo, etc. e tal. Quando ele fala, e aí me marcou porque eu vi alguém colocando no Twitter, olha, o cara parece um vilão de desenho animado. Mas quando ele fala essas coisas que parecem absurdas, ele não está se posicionando exatamente como uma pessoa que está dizendo, olha, eu vou defender os ricos contra os pobres, ou seja, eu vou defender os ricos contra o que se entende por esquerda, por mais tosco e absurdo que pareça? Sim, e aí, querido Leonardo, é a questão decisiva que eu penso que é, eventualmente, o ponto central, o coração de toda a luta política hoje no Brasil e no mundo. E que ponto é esse? Pode-se falar qualquer absurdo. Tem-se a alma do povo em favor de qualquer absurdo, porque a alma do povo é controlada pela burguesia e pelo capital. Então, se alguém diz assim, eu vou fazer com que rico não pague imposto do iate, não pague imposto da mansão, não pague imposto se ele tiver mais de R$1 bilhão de reais, e o pobre vai pagar imposto, o pobre votará na pessoa que falou isso. E se chegar alguém e disser assim, o rico vai pagar mais imposto do que o pobre não vota nesse. Por quê?
porque não é só isso. É todo um complexo existencial que diz assim para o pobre: é bom que você defenda o rico, porque se você tiver apoio de Deus, se você tiver fé, se você tiver trabalho sério, se você for um guerreiro 2.0, se você ler livro de autoajuda, se você fizer isto, aquilo, outro, se você fizer a barba, se você fizer, sei lá o que, na cara, e etc e tal, você ficará rico também. E o dia que você ficar rico, você também não paga imposto. Então, a lógica de pensamento capitalista, a lógica da ideologia do capital, ela anima ao povo junto com a burguesia. É por isso que, em situações de crise do capitalismo, estas lideranças de direita e de extrema-direita falam qualquer absurdo e, mesmo assim, o povo vota nessas figuras. E estas posições que se reputam de esquerda, e que esquerda não são simplesmente um certo compromisso de direita menos grave, que são estas formas de esquerda liberal, estas posições não agradam ao povo, porque tudo está errado. E aí a pessoa começa a sonhar que ela ganhará na loteria, que ela encontrará o grande amor da vida dela, esse amor terá 10 milhões de reais na conta bancária. Então é um conto de fadas eterno, isso que alimenta a ideologia das pessoas no dia a dia. Quando alguém vem dizer assim, não, agora eu cobrarei imposto igual a todo mundo será tratado igualmente, numa sociedade que é altamente desigual, a igualdade é uma ofensa ideológica. Ela não tem apelo ideológico. Ninguém quer ser igual. Todo mundo quer aquilo que é exclusivo seu, aquilo que é seu privilégio. É por isso que o Trump pode chegar e dizer assim, eu sou rico, rico demais, eu não vou cobrar imposto de mim mesmo. E chega a outra figura aí, que foi nosso ex-mandatário, e diz assim, aquilo que interessa a minha família, isso não vai ter penalização nenhuma, porque a família é acima de tudo. Também a pessoa que escuta isso pensa assim, nossa, que legal seria se os meus filhos não tivessem penalização nenhuma, então que não tenha penalização a família do outro. Ou seja, é todo um quadro no qual a estrutura que organiza o capitalismo faz com que as pessoas mais hipócritas, mais cínicas, mais deslavadas no sentido do horror, elas ganhem muito like, muito voto, muito apoio, e toda pessoa inteligente, séria e com estrutura científica, essa pessoa não tem apelo nenhum numa sociedade como essa. Ou seja, cada vez, então, de uma maneira mais explícita e mais violenta, né? O Diogo Batista está dizendo, enquanto houver o louvor ao liberalismo, a ideologia da massa será voltada ao fascismo. Agradeço bastante aqui ao Ebert da Pereira, que está mandando um apoio para a gente. Alisson, antes da gente falar, então, sobre o governo Lula propriamente, e a figura do Tarcísio, né, que está nas manchetes, por dois motivos. Exaltação da morte, a matança nas periferias dos pretos pobres periféricos, inocentes, importante ressaltar isso, ele está matando inocentes. E um outro ponto, que é a eliminação dos livros nas escolas. Então, o estado mais rico do Brasil está sendo um laboratório de uma sociedade sem livros para os pobres e com armas apontadas na cabeça da população preta, pobre e periférica. O que isso pode eleger o Tarcísio? Uma experiência tão cruel, tão nazi-fascista, talvez até mais do que a do Bolsonaro? Então, querido Leonardo, agora eu me permito fazer uma reflexão de alta mirada em torno do que se passa. Barra pesada, vamos dizer assim. Em primeiro lugar, exatamente. Em primeiro lugar, é preciso que toda pessoa que tenha o mínimo de decência se levante contra o que se passa em termos institucionais pelo Estado brasileiro, e aqui no caso, pelo Estado da Federação, que é o Estado de São Paulo. Isso é um absurdo, que o Estado armado persiga e julgue, e condene e execute pessoas conforme a deliberação de quem possui a arma. Então, isso atenta contra qualquer institucionalidade, eu diria, mínima, liberal, que a burguesia tanto prega, que é acusar, proceder à investigação, condenar, dando direito à defesa, depois executar sem que haja sentença de morte. Enfim, todo este quadro que se passa no Estado de São Paulo é um absurdo, e penso que as pessoas não podem sequer fazer brincadeira com isso, ou então sequer dizer é assim mesmo e dar de ombros. É uma situação social de um tal descalabro que nós deveríamos, todas e todos, nos levantarmos com alta veemência contra o que se passa. Dito isso, por que a maioria da sociedade não se levanta
em face do que se passa, porque a estrutura de qualquer sociedade capitalista, e aí a diferença é apenas quantitativa, é uma variação de onda, mas a estrutura de uma sociedade capitalista sempre é, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo, uma estrutura de violência, uma estrutura de diferença, uma estrutura na qual a posição de alguém em defesa da propriedade privada é uma posição contrária a qualquer outro interesse das pessoas, de tal modo que a vida vale quase nada em qualquer sociedade capitalista. E em qualquer sociedade capitalista, o braço armado do Estado é o braço que manda no dia a dia de modo praticamente incontrastável. Observemos nós como as forças militares, elas não têm limitação na prática, elas só têm no papel, mas efetivamente no dia a dia elas têm quase nenhuma limitação no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo. A força militar, não importa se é uma força policial militar ou se é uma força armada nacional, como Exército, Marinha ou Aeronáutica, no Brasil, nos Estados Unidos, ela faz de tudo e, no entanto, não sofre consequências. As consequências são muito pequenas. É um ou outro apenas que é condenado, dado que extrapolou a legalidade. Por que isso? Porque, no final das contas, as sociedades capitalistas vivem na base de uma imediatitude da violência militar. É isso que sustenta o capital. E como o capital, inclusive, é tomado à força em face dos terceiros, se acaba a violência, acaba a possibilidade de uma segurança, de uma garantia, eu diria, imediata desta apropriação privada. Então, é preciso constantemente alimentar esta forma de violência, e eu diria mais, não é que o capitalismo está perdendo a mão, muito pelo contrário, isto é o capitalismo tem que ter violência, porque com esta violência se põe a escala de hierarquia social sob os padrões que se deseja. E quais são que se deseja? Quais são esses padrões? São os padrões pelos quais o rico manda o militar e o Estado, mediante Ministério Público, magistratura, elementos de variadas outras procuradorias, etc. e tal, sustentam o capital, e a força militar dá comando imediato para isso, e o povão inteiro é subordinado a isso. Então, eu diria que há um problema aí de estrutura social que se acresce de um substrato ideológico. Qual é o substrato ideológico? Há efetivamente uma lógica social em qualquer sociedade capitalista de louvor da força do mais, potente em face do mais fraco. Isto é uma lógica que nos Estados Unidos é um filme de faroeste, é o John Wayne. Quem atira melhor ganhou. E, via de regra, no filme de Hollywood, quem atira melhor é o homem branco que vai para o meio oeste e acerta na cabeça do índio. Então, do John Wayne, que acertou na cabecinha do índio, para um ex-governador do Rio de Janeiro, uma figura que entrou para a história 15 minutos só de fama, essa figura teve, e que disse que tinha que tirar na cabecinha, para esse que é o atual governador de São Paulo, e que também é uma figura que entrou para a história com 15 minutos de fama e pode durar por 3 horas de fama, mas é alguém tal qual o ex-mandatário de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, enfim, entrou aí no credo como, entrou na história como Pilatos entrou no credo, enfim, é só porque o Quércia tinha tamanha força que indicou um poste, e o poste fez do Carandiru. Então, o que estou dizendo é que nestas figuras, não importa quem sejam elas, o que importa é que a sociedade é estruturada para a violência. E não só para a violência imediata, mas para a ideologia da violência. Então, a pior tragédia, querido Leonardo, é observar que a maioria do povo é a favor do que está acontecendo. E quem está contra isso perde voto. E aí que vem uma questão central, porque os governos que não enfrentam a luta ideológica de mobilização de massas, esses governos vão se acovardando, esses governos vão ficando pequenos, eles vão ficando dependentes apenas de acordos eleitorais ou de acordos em Congresso Nacional, de tal modo que não conseguem falar contra barbaridades civilizacionais básicas como essas, porque o povo não está sendo chamado à luta ideológica para se levantar contra essa barbárie. Então, alguém, em algum momento da história, um movimento social tem que apanhar desta ideologia que alimenta o povo, para depois de apanhar, bater e explicar ao povo que esta ideologia que o povo tem da arma, da violência, de que bandido bom é bandido morto,
de que direitos humanos são só para humanos direitos, é a ideologia que mata o povo. Então, quem será o movimento que fará esta abertura de horizontes? A esquerda do Brasil, que é a esquerda liberal, ela diz assim: se eu falar isso, eu perco votos. Olhem, esta esquerda, então, não está à altura do tempo histórico e das contradições do nosso tempo. Eu ia entrar exatamente nesse ponto, porque está me chocando, né, tudo isso que está acontecendo. Eu me lembro, assim, do tempo em que, por exemplo, chacina da Candelária, né, aconteceu 20, 30 anos atrás, a imprensa se mobilizou, né? Havia uma busca por uma aparência de civilização no Brasil. Hoje, as pessoas não estão mais nem ligando para as aparências, né? Então, é a selva, é o salve-se quem puder. E muitas pessoas estão dizendo: não, mas eu não sou preto, pobre, periférico, não moro na periferia, então não vai chegar a mim, né? Muitos estão pensando nessa linha. Eu vou ler o comentário da Cláudia e vou continuar para te trazer uma nova questão. Ela está dizendo: boa tarde, professor. Será que já estamos assistindo a queima de livros em São Paulo, sendo que o Estado de São Paulo optou por um tipo nazi-fascistoide? Eu quero te perguntar claramente, na sua opinião, o governo Lula está tendo medo de enfrentar a barbárie nazi-fascista de São Paulo? O problema do governo Lula não é a barbárie nazi-fascista de São Paulo. O problema do governo Lula é o horizonte político que estrutura esta governabilidade, que se reflete no caso de São Paulo. Porque o corte é o mesmo. A faca que corta o caso de São Paulo corta qualquer outra circunstância do Brasil. Corta a Faria Lima, corta a ideologia cultural imediata do povo, que é uma ideologia conservadora reacionária. Então, o problema é geral. O Estado de São Paulo e a situação atual do Estado de São Paulo é só um exemplo de um âmbito geral. Qual é o âmbito geral? É um governo de esquerda liberal que entrega bons resultados de políticas públicas, mas que não organiza um modelo de disputa social, de constituição de uma batalha de ideias, portanto, não organiza uma batalha ideológica na sociedade. Qualquer governo desse nível, ele vira uma biruta em algum momento, quando toda a contradição ideológica explode. Porque como ele não pode falar sobre ideologia, como ele tem que se calar sobre a consciência de classe, sobre a conscientização da luta social, como ele não pode dizer que ele é de esquerda, a direita deita e rola em cima disso. Então, numa situação como essa do Estado de São Paulo, isso é só um exemplo, porque quando se faz uma chacina e a organização ideológica é direitos humanos apenas para humanos direitos, nós deveríamos ter todo um complexo ideológico superior a isso, que dissesse: se você falar isso mais uma vez, você passa uma vergonha histórica. Você será lembrado pelos anais da história como defensor de barbárie e de chacina. Como nós não temos esse inventário, nós não temos o livro da história escrito pelas nossas mãos, quem escreve o livro da história é o jornal da direita. E o jornal da direita não só escreve o livro da história em favor da chacina, como houve jornais por aí que emprestaram um automóvel para que se matasse gente no tempo da ditadura militar. Então, não é que vão escrever uma história condenando essa gente, vão ajudar nessa própria história. Então, exatamente uma situação como esta, por que não se sabe enfrentar? Porque, na estrutura geral, a esquerda do Brasil, há 50 anos, é uma esquerda que não fala o nome esquerda, que não politiza o povo. E, ao não politizar o povo, o que resolve fazer essa esquerda? Boa entrega de políticas públicas. Então, abaixa o preço do petróleo, abaixa o preço do gás, lança Minha Casa Minha Vida versão N, e etc, etc, etc. E todo o povo que compra gás, petróleo, Minha Casa Minha Vida, e etc e tal, vai fazer túnel entre Santos e Guarujá, e tudo isto, para o povo, é uma lógica do capital. E tudo isso é uma lógica de extrema-direita. Então, como não se faz contraste social, como não há efetivamente uma liderança política educadora do povo e só entregadora de resultados, e olhem a ironia do só entregadora de resultados, porque parece muito entregar resultados no mundo que saiu de Temer e Bolsonaro. Então, é maravilhoso entregar resultados como Minha Casa Minha Vida, um túnel Santos-Guarujá e qualquer coisa dessas. Isso é maravilhoso. Só que, eu volto a dizer, na hora de uma contradição como esta, não se tem linha de argumentação. É preciso dizer, Leonardo, querido, que também em estados governados pelo PT, a polícia comete as mesmas atrocidades. Não, a gente falava da Bahia, né, Alisson? Eu só queria não deixar passar isso aqui, quer dizer, porque esse é o argumento da extrema-direita nazifascista, né?
vai ver quem tombou, né? Então, assim, quer dizer, se morreu, é bandido, né? Aí nós fomos ver quem tombou. Eu quero trazer aqui para você. Muitas pessoas que, inclusive, servem a classe média branca nas praias, no litoral. Tá aqui, ó. Um inocente assassinado pela polícia do Tarcísio se chama Felipe Nascimento, 22 anos. Ele podia estar servindo qualquer uma das pessoas que está nos assistindo aqui na TV 247 numa praia. Podia estar levando uma caipirinha, podia estar levando um camarão. Né? É um trabalhador honesto, brasileiro, cidadão, que em tese tem os mesmos direitos do que eu, do que você, do que todo mundo que está nos vendo. Mas ele foi assassinado sem julgamento por um governo nazi-fascista. E aí, a esquerda não se preocupa com o Felipe Nascimento, com a família dele? Ele é um bandido na visão dessa esquerda também, Adson? Por isso eu volto a dizer, como é que se consegue resolver um quadro como esse? Com uma voz potente geral. Se essa voz potente geral diz assim, toda posição de direita eu a contrasto, porque defendo questões fundamentais da estrutura civilizacional, de direitos humanos, individuais, sociais, etc. E tal, esta voz corta este caso, essa faca corta esse caso e corta todos os casos. Agora, como não se faz uma narrativa nesse nível, como não se estabelece um contraste em face da direita, muito pelo contrário, tenta-se fazer uma espécie de aglutinação com a direita, então não se incorpora a direita apenas dizendo vocês vão participar conosco do nosso governo com base numa leitura de esquerda. Como não se narra que houve golpe em 2016, só se sofre o golpe, depois é a síndrome de Estocolmo, abraça o golpista e coisas mais. Nós não temos estrutura ideológica para falar a esse respeito. Então, quando se falar de um caso concreto, sendo que todo o resto não fala disso, nós aqui temos uma espécie de dissonância, eu diria até cognitiva. Por quê? Porque falar contra isso é também falar contra a Faria Lima, que alimenta esse quadro, é falar contra o neoliberalismo. E nós aguentamos falar contra o neoliberalismo, eu digo, a estrutura social do Brasil tem cultivado o povo para isso, porque falar em favor da educação pública é falar que é preciso que haja uma estrutura de bem-estar social, que se levante contra as condições do capital. Agora, falar contra essa estrutura é tomar posição em favor do SUS, é brigar com o plano de saúde privado, é parar com a especulação da educação e da universidade, é parar de financiar faculdades caça-níqueis privadas. Então, para mudar todo esse quadro, é preciso uma linha de fala. Esta linha de fala, aonde ela vem se apresentando? Observemos nós, Leonardo, que quem não consegue ter grande coragem de mudar o ensino médio desgraçado que foi feito no governo Temer, tem muito pouco também a oferecer quando o Estado de São Paulo tira cartilha impressa, livro impresso dos seus alunos do ensino básico e passa para tablet, porque no final das contas a história fundamental estamos mobilizando a sociedade para uma grande organização de ensino público, estamos com um projeto de CIEPs, para todo lado do Brasil, nós estamos ainda reféns da instituição Lehman e de gente que participou dessas fundações Lehman para a educação. Isso está no governo. Se isso ainda se preserva como tal, como é que se consegue falar muito contra o tablet e contra o livro? Talvez o tablet e o livro sejam tão isolados que aí tudo bem, em favor do livro contra o tablet. Mas mais do que isto, nós precisamos de uma grande decisão de esquerda. E esta decisão, há 50 anos, ela não sai no Brasil. Não há, na nossa sociedade, uma esquerda que consiga pronunciar-se enquanto tal para começar a mobilizar o povo, porque sempre é o jogo de imediato. E em favor do hoje, do amanhã, a gente nunca tem em vista, e a gente sempre vai perdendo de vista o depois da manhã. Não, você falou coisas assim muito importantes, Alisson. Eu vou trazer os comentários, quero ler primeiro esse que está na tela, do Diogo Batista, está dizendo: devemos de fato sermos radicais e passarmos a chamar a esquerda liberal de direita, porque aí eu quero te fazer uma pergunta. Quando a esquerda se acovarda e não compra a disputa ideológica, ao mesmo tempo em que a direita está babando sangue nas redes sociais, ontem estava, por exemplo, o Mamãe Falei, esse personagem nefasto, dizendo que a polícia tem que matar 10, 20, 30, 40, 50. Essa de esquerda que se cala, ela está aplainando o terreno para a volta da direita numa base ainda mais radical? Sim, Leonardo, porque, na verdade,
na disputa social e política do Brasil, a única voz que assume o que ela fala é a direita. Ela fala, eu sou de direita, o povo escuta que ser de direita é bom, ser conservador é bom e coisas mais. A esquerda não fala que é esquerda. A esquerda entrega resultado, mas ela jamais diz, eu sou de esquerda e você não deveria ser de direita. Como não há isto na nossa disputa, é sempre uma disputa altamente desequilibrada. O povo já é, em maioria, não só de direita na prática, mas em maioria o povo já é de direita falando que é, o que é muito diferente do que era o povo do Brasil até então, porque o povo do Brasil sempre foi da direita, porque numa sociedade capitalista os aparelhos ideológicos são do capital. Então toda a população é de direita. Só que essa população era de direita porque era, não porque tivesse leitura ou tivesse fala a esse respeito. O que nós temos no atual momento é que toda fala de internet, de redes sociais, de imagem, de meme, etc. e tal, de televisão, é sempre de direita falada que é de direita. E não há o correspondente de esquerda. Ninguém diz assim, eu sou de esquerda. Quem é de esquerda entrega uma boa política pública, abraça a direita e não fala nada que é ser de esquerda. Então, a esquerda, ela é, eu diria, silenciada. E ela não gosta de se narrar. Isso é um problema psicanalítico. Porque alguém que é e não pode falar que é, essa pessoa tem um problema e uma contradição muito decisivas na vida. Então, a sociedade é de direita, falando que é de direita, a igreja é de direita, o meio de comunicação de massa é de direita, a escola é de direita, o militar é de direita, e todo mundo fala que é de direita e ninguém fala que é de esquerda. Interessante, Alisson, porque o presidente Lula costumava dizer, ou disse, né, que o Bolsonaro conseguiu, disse lá atrás, que o Bolsonaro conseguiu tirar, vamos dizer assim, essa direita ou essa extrema-direita do armário, né? Que sempre existiu no Brasil, com o malufismo, etc. e tal. Mas a esquerda entrou no armário, então, quer dizer, a esquerda está no armário? Sim, e isso há 50 anos. A esquerda do Brasil, como não pode falar nada muito profundo, porque se falar muito profundo, imediatamente ela chega nas contradições do capitalismo, e ao chegar nas contradições do capitalismo, ela tem que pronunciar a palavra que não se pode falar, que é socialismo e comunismo. Como isso não pode ser falado, sempre é uma espécie de ação silenciada, porque sempre é a concordância com as instituições liberais e um certo desconto em favor de políticas públicas. Então, há um problema estrutural na esquerda. A esquerda, há 50 anos no Brasil e no mundo, não consegue se afirmar enquanto esquerda, porque no dia que ela se afirmar enquanto esquerda, ela começa efetivamente a esgarçar o tecido social. Este esgarçamento poderia mobilizar o povo para que o povo saísse das condições estruturais e ideológicas de direita. É por isso que essa gente que há 50 anos no Brasil se formou de esquerda é antissocialista até a medula. Quando ela escuta a palavra socialismo, ela sai dizendo por aí, então, o que vamos fazer? Não se pode fazer revolução, não se pode mobilizar o povo. Então é um pessoal fracassado de início, que se revolta com qualquer fala profunda, com qualquer fala contundente. Quem tem fala contundente, então? A direita, porque a direita fica dizendo, ser de direita, ser de Deus, ser de direita, ser bom, e a esquerda fica calada. E sai matando, né? Dalmei Verlang, mais uma vez o doutor Alisson dando uma aula, é por mudanças duradouras que formamos o Movimento Nacional dos Policiais Federais Progressistas. Parabéns aí ao Dalmei Verlang, que já veio aqui, deu uma entrevista emocionante para o Marcelo Auler. O Hussein está dizendo, não existe centrão, é fisiologicão, sanguessugas. Está dizendo que o fascismo de hoje afugentou pacifistas das ruas, também tem esse ponto. E fala assim, um grito de liberdade, Mali, Níger, Burkina Faso, Guiné, agindo por liberdade. A colonialista França está sofrendo seu maior revés neste século. O Jair perguntando se a sanção de Trump poderia reacender o bolsonarismo. Jair, o Alisson falou bastante sobre isso no começo, sobre Trump e Bolsonaro, e a Cláudia eu li. Eu queria perguntar, Alisson, sobre o governo do presidente Lula, para a gente, porque a gente tem alguns minutos aqui, uns 10 minutos mais ou menos, que está, como você colocou, né, entregando resultados, baixou a inflação, hoje deve começar esse ciclo de redução da taxa de juros, o crescimento está maior do que se imaginava. Em tese, está tudo bem, mas ao mesmo tempo, se você olha abaixo assim da superfície, a terra está tremendo, né? Tem esses relatórios militares, tem o fascismo, teve matança também, não apenas em São Paulo, na Bahia, no Rio de Janeiro, em outros estados. Será que a gente está vivendo uma ilusão de tranquilidade nesse momento? Né? Porque, aparentemente, por mais e melhores que sejam os resultados do governo Lula, a direita não está afim de pacificar. Não está afim, olha, beleza, está ótimo, vamos todos aqui ficar um pouquinho mais prósperos e tudo bem. Sim, Leonardo, e aí eu vou me permitir, então, tratar do tema que era o coração desta minha, que é o coração dessa minha reflexão hoje,
que é o fato de que nós vivemos numa crise estrutural do Brasil e do mundo, é a crise do capitalismo, e no mundo inteiro, nas sociedades capitalistas dominantes, bem instaladas, então eu ressalvo daí algumas sociedades capitalistas, eu diria, dissonantes, por exemplo, da China, talvez seja o mais visível nesse sentido, e a Rússia o outro sentido. Efetivamente, o que nós temos no mundo é uma dificuldade atroz em se libertar das contradições da crise do capital, de tal modo que a extrema-direita ela está perene em praticamente todas as sociedades do mundo. Elas podem não ganhar eleição, quando elas não ganham eleição é por 3% dos votos, 5% dos votos. Foi o caso da Espanha. A soma de direita com extrema-direita, e os dois são o cão chupando manga com o cão chupando mamona, enfim, um é quase nada diferente do outro, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Essa gente da direita praticamente ganha a eleição na Espanha. A gente da direita ganhou a eleição da Itália. Donald Trump volta nos Estados Unidos. Se não voltar, perde por pouco. Enfim, mas o absurdo é que ele tenha a possibilidade de voltar. Então, nós não estamos saindo desse quadro em nenhuma sociedade do mundo. Alberto Fernandes não limpou a página do Macri na Argentina. Muito pelo contrário. É um governo contraditório, um governo que faz com que a população ainda aposte em gente de direita ou virtualmente de extrema-direita. Não estou dizendo que vai ganhar a eleição na Argentina. Lá, inclusive, a esquerda está apoiando um parente do Ratinho, que é um tal Massa. Enfim, acho que é Sérgio Massa, deve ser primo do Carlos Ratinho Massa. Pois bem, a Argentina teve um triste fim de votar no parente do Ratinho. Então, o que eu estou dizendo aqui é que, efetivamente, ninguém está conseguindo se libertar totalmente dessas amarras. Não é o Brasil, que sem mobilização social nenhuma vai sair deste quadro social. Nós estamos empurrando com a barriga um tempo, e nesse empurrar com a barriga, são 4 anos nos quais a criança estuda, come merenda na escola e coisas mais. Então, também tem uma função boa, positiva, este certo desafogo. Mas entendo que daqui a pouco todo o quadro social é igual. A próxima contradição econômica do Brasil enfrenta uma sociedade inteirinha de direita. E volta a dizer, nós não temos meio de comunicação nenhum de esquerda, e o Brasil 247, que não depende de governo, viveu a contrapelo nos anos do golpe, continua o Brasil 247. Que nós temos de comunicação de massa em 8 meses de governo brasileiro? Nós não temos nada. O que nós já tínhamos. E o que não temos, continuamos não tendo. Ou seja, daqui a pouco a direita volta e a gente não tem nem sequer meio de comunicação com o povo. E mais, daqui a pouco a contradição do capitalismo é tamanha que nem essas plataformas com as quais eu estou falando aqui com o Leonardo e que nos conecta pelo Brasil inteiro, daqui a pouco nos caçam a possibilidade de fala das plataformas e o algoritmo nos derruba. Então, na próxima volta da extrema-direita no Brasil, porque ela volta em qualquer país do mundo, ela volta nos Estados Unidos, ela volta na Espanha, ela está na Itália, ela volta na França. A senhora Le Pen quase sempre ganha, ela sempre quase ganha uma eleição, daqui a pouco ela ganha uma. Na Inglaterra é só direita e extrema-direita. Este senhor da Ucrânia, que é uma espécie de cidadão desgraçado, ele está ainda por lá, dominando aquela sociedade que está apanhando. Então, observemos nós, a direita não sai do espaço que está. E daqui a pouco nós não temos sequer a arma de poder resistir a esta circunstância, a esse quadro. Então, eu diria que é urgente o fato de que a mobilização social do Brasil deva ser feita para que a gente comece aqui a construir massa, para que a gente comece a construir força de consciência de luta transformadora. Por enquanto, no Brasil, nós temos muito pouco. Nós temos, talvez, aqui o desafogo do bolsonarismo e do temerismo, ou seja, o desafogo do golpe, mas amanhã podemos ter de novo um golpe, ou melhor que isso, até para a direita. Nenhum golpe será necessário, porque voltamos aos belos tempos tucanos, ainda que não haja mais plumas de tucanos, mas aos belos tempos de Fernando Henrique Cardoso, quando não era necessário nem sequer um golpe para privatizar tudo. Bastava aí uma canetada e um jantar no Piantella, que tudo estava resolvido. Então, querido Leonardo, eu diria que o tempo é urgente. Nós já estamos com 8 meses de governo, nada em termos de estrutura comunicacional mudou grandemente, tirando pequenas coisas aqui, outras ali, nada educacionalmente mudou, nada em termos de mexer no latifúndio mudou, nada em termos de mexer com a Faria Lima mudou, é sempre uma reforma cosmética. Então, volto a dizer que ou começamos agora uma mudança estrutural, ou então nós enfrentamos daqui a pouco novos tempos de barbárie, como já vivemos agora há pouco.
Não há nenhum sinal, né, Alisson, de que esteja se planejando uma mudança estrutural, né? Pelo menos no campo da comunicação, que é um campo que eu sei que você, enfim, acompanha com especial atenção. Até o Maguelpa está dizendo, parabéns, professor Alisson e Léo, por essa live sempre tão esclarecedora. O Tarcísio dizendo, por incrível que pareça, o Império teme mais um país latino oprimido do que o Império. Glauco Santos, professor, sem o líder revolucionário é possível mobilizar as ruas para não apenas reformas populares, mas para aniquilar o capitalismo no Brasil? Ele toca numa pergunta interessante aqui, o Glauco, que é assim, quer dizer, como, na verdade, buscar uma revolução sem uma liderança revolucionária, né? Porque, claro, o Lula é um grande presidente, grande líder, mas é um líder reformista, né? E essa pergunta trazida pelo Glauco? Só sai um líder revolucionário se houver uma mobilização mínima e uma movimentação social mínima de vanguarda. Como há 50 anos, toda pessoa que escuta sobre política, se ela for de esquerda, ela é antirrevolucionária, porque ela escuta que a União Soviética deu errado, que não sei quem lá não devia ter feito revolução, que o Lenin isto, que o Mao Tse Tung aquilo. Como ele só escuta coisas contra qualquer mobilização revolucionária, há 50 anos, quem entra numa faculdade, quem está no ensino médio, na aula de história, o que ele escuta de esquerda é liberalismo de esquerda. Então, nós não temos caldo de cultura para ter uma mínima vanguarda, eu diria prática, com alguma mobilização efetivamente de esquerda. O resultado disso é que aqui a galinha corre atrás do rabo, enfim, não importa o uroboro, como dizia na Idade Média, a cobra que morde o próprio rabo. Bem, o que estou dizendo aqui é que nós não temos mobilização mínima para que saia desta mobilização um conjunto de lideranças com voz. Porque toda liderança com voz que surge, sempre tem alguém covarde, fraco, para dizer assim, não se deve falar contra a direita, não se pode deixar de apoiar qualquer acordo que se faça com o Arthur Lira, com não sei o que mais, que é sempre a voz da covardia. E a voz da covardia passa por serena, por tranquila, por entendedora da realidade. Então, eu diria, quando é que surgirão lideranças? Quando também houver a possibilidade de construir um movimento de esquerda mais à esquerda do que esse que a gente tem no Brasil e nos Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos vivem a mesma contradição do Brasil, porque lá o que tem de esquerda é o Partido Democrata. E a esquerda, que é o Partido Democrata, está no Biden, está no Obama, está na Hillary Clinton e qualquer coisa dessa. Ou seja, no final das contas, e é bom que se lembre que a Kamala Harris é tão pró-morticínio quanto também a esquerda do Brasil, nesses governos estaduais por aí, que se dizem de esquerda e que também são a favor de morticínio. Está na mesma. Então, enquanto não há um movimento mais expressivo ideológico, a liderança não surge. E quando lideranças surgirem, é claro que elas catalisam a massa de modo melhor. Então, que surge primeiro o ovo ou a galinha. É um processo contínuo. Agora, pensar a esse respeito, falar a esse respeito e tocar no coração de você que tem um coraçãozinho frio, de liberal, de esquerda, que não quer dar um passo para além, isso é decisivo. Se o seu coração se aquecer um pouquinho, quem sabe daí não vem um movimento efetivo de possibilidade de alteração do quadro social. Última pergunta, Alisson. Como é que você vê o pacto de boa vizinhança do governo federal com a Rede Globo? De modo péssimo, porque, eu volto a dizer, o que se faz com a Rede Globo é o que se faz com o governo Tarcísio, é o que se faz com a não fala em face de descalabros militares. O quadro é o mesmo. Como não se pode falar contra X, também não se fala contra Y, Z, A, B, C, porque tudo é falar o seguinte, não vamos esgarçar porque estamos em minoria, não vamos dar voz de mobilização para o povo, etc. e tal. O senhor Petro, da Colômbia, tem condição eleitoral e condição de apoio no Congresso Nacional da Colômbia pior, o dobro de pior do que a do Brasil. E a todo dia ele mobiliza a sociedade e está conseguindo por lá algumas proezas. Então, enquanto nós não conseguimos mobilizar a sociedade, com a Globo faz o que faz, então não faz aí um processo de abertura de outros horizontes de comunicação, não muda totalmente a estrutura ideológica, educacional, artística do país, e o resultado é isso, são estados que vão se agralizando, porque é bom que se lembre, aqui, querido Leonardo, o estado de São Paulo está colhendo agora os frutos de uma opção estrutural de 30 ou 40 anos do neoliberalismo e da desindustrialização. Quando o estado de São Paulo e o Brasil optaram por não ter mais indústria, o
que eu faço com a massa de 45 milhões de paulistas que não precisam mais de educação porque não vão trabalhar em indústria de chip ou de computador ou outros mais? Essa gente vai trabalhar com questões agrárias ou vai ganhar R$ 1.500 atendendo no balcão de supermercado da esquina. Ou seja, para toda essa gente, o nível educacional decai de tamanho modo que, culturalmente, São Paulo não tem nada para apresentar no Brasil. Tempos atrás, eu fui fazer uma conferência, toda vez que vou, para todo lado do Brasil, e agora, no segundo semestre, tem uma agenda cheia também de lançamentos e palestras. Uma ocasião, estive na Bahia, estava na Bahia, e fui ver a experiência dos jovens, dos adolescentes baianos e dos adultos, jovens adultos, da música erudita baiana, o Neo Giba, lá no Teatro Castro Alves, na Bahia. Pois bem, é um governo de uma posição um pouco menos de direita, um pouco mais à esquerda. O Estado de São Paulo nem isso tem, porque a OSESP e a Sala São Paulo vem do tempo do Fernando Henrique Cardoso, anos 90, e depois daí Alckmin, que é um governo de direita, que foi um governo de direita candente no Estado de São Paulo, Serra, outro governo candente, outros mais, não houve investimento sequer cultural no Estado de São Paulo. Então, é uma massa aqui no Estado de São Paulo que absorve a música que toca no rádio. Então, é o sertanejo universitário e outros mais. Essa geração, se ela trocar livro por tablet, é capaz dela agradecer, porque o tablet ela não vai ler livro nenhum no tablet e ainda vai escutar estas músicas por aí, machistas, racistas e outras coisas mais, músicas de baixo nível cultural. Então, eu diria que em todo este quadro, por que não se faz uma alteração estrutural? Por que a Globo continua ainda no quadro do domínio do país? Porque, efetivamente, ou se toma uma decisão na qual tudo se vai lutar para transformar, ou então nada se vai lutar para transformar. Quando não se luta por uma linha estrutural, não tem uma coisa que salve, a não ser, volto a dizer, entregas de políticas públicas que não atentem contra a lógica do capital. Então, é sempre assim, voo de galinha, 1% de crescimento econômico, 3% de crescimento econômico, e uma coisa aqui, outra lá, e volto a dizer, políticas como Minha Casa Minha Vida, que não são nem para resolver o problema habitacional no Brasil, são para aquecer o mercado de pequenas e médias construtoras, porque é disso que se trata Minha Casa Minha Vida, dado que nenhuma delas tem tecnologia para fazer uma hidrelétrica no dia de hoje no Brasil. É só para fazer predinho de 5 andares e esperar que ele caia daqui 30, 40 anos, quando essa construtora já faliu. Alisson, obrigado. Realmente uma paulada, né? Essa live hoje foi muito importante. Agradeço a você e vamos dar sequência aqui com a Daiane e até a próxima oportunidade. Valeu. Obrigado, querido Leonardo. Forte abraço. Forte abraço.